Boa noite, boa tarde e bom dia, né, João? Dependendo do horário que a turma tá vendo o programa, né? Esse programa é 24 horas, 360 Escutando no carro também, Escutando no carro, agora no... Spotify. Spotify. Então, a Zacast na academia. Tá importante, né? Na esteira. Pô, bacana, tá muito importante. Vou falar de quem tá... onde quiser. Ajudando a pagar as contas aqui, João. É isso aí, fala aí. La Bella Pizzaria, nós acabamos de comer uma pizza, né? Muito boa, Mandaram agora uma pizza pra nós. Gostou, Cruz? Boa. No intervalo sempre vem uma pizza. Flyjet Aviation, a Valhall, Ruka Motos, Hangar 33, Protesul Marcas e Patentes e a Nuvme. Isso aí. E Next Atlas, nossos parceiros aí, nossos apoiadores do Aeroclube de Blumenau, que a gente... usufrui a plataforma deles, muito boa por sinal. Nossos alunos facilita muito na navegação. E você queira baixar a plataforma, entre em contato com o pessoal da secretaria, temos um desconto. E a logo deles, inclusive, está rodando aí também conosco. Mano, abraço aí pro pessoal. Tem um jabá maior, né, João? Tá louco? Tem que Quase a metade do programa, hein, cara? Boa noite a todos aí. Boa noite, Cruz. Boa noite. O entrevistado de hoje, Cruz, um grande amigo, né? Cruz, Eduardo Cruz, mas todo mundo conhece ele como Comandante Cruz. Piloto de avião, piloto de helicóptero. Agrícola também, não? Não. Agrícola não. Ainda não. Mas piloto de... Não só piloto, né? E também ele que comanda ali, que hoje é o mestre ali, o diretor ali do campo do Costa Esmeralda. Costa Esmeralda, isso. Né? Que está à frente lá, tá junto com o pessoal. Frente e a gente quer falar sobre isso também, porque tem muitas perguntas sobre isso. A aviação geral, como é que tá, enfim. Legal. Me diz uma coisa, tu começou como piloto de helicóptero, né? Isso. Depois tu fosse para o avião. Exatamente. A minha carreira toda iniciou em helicóptero, asa rotativa. Uhum. E depois eu me formei aqui no Aeroclube, inclusive de Blumenau. Aqui em Blumenau, cara. Para mim essa não é novidade, não sabia? Que era o instrutor Zucchi, o Gustavo o Maragoni, que voa hoje um M500, né? Isso, o Serginho estava aqui no Aeroclube na época. Serginho, lembro. Essa turma. Foi 2010. Acho que depois, 2012, eu acho. Ah, tá? foi 12. 12. Porque eu terminei em 9 e tava o Serginho, 2009. Então ele estava iniciando. Porque eu já trabalhava no Costa Esmeralda quando eu fiz. Foi 13, então, porque eu cheguei em 13 no Costa Esmeralda. Tu é natural de? Natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Sul. Teu pai é piloto, né? Meu pai era piloto, faleceu em 2007. Sim. Mas voou também no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina. Então tu começou como helicóptero e depois tu fosse fazer PP. Exatamente. A minha formação foi em 2006 de helicóptero. O piloto comercial cheguei em 2006. Tive a oportunidade de trabalhar na Helisul, IBAMA, enfim, várias operações. A Helisul te dá uma gama de operações muito grande. Tudo que é possível fazer no helicóptero, a gente acaba fazendo ali. Tá sério, né, cara? Pega muita experiência, né? É demais. Mas a Helisul, em especial, é uma empresa incrível, cara, porque tu vai fazer tudo o que é possível fazer com o helicóptero, tu vai fazendo da Helisul. Legal. Eu fiquei 7 ou 8 anos dentro da Helisul. Olha só, que bacana. Legal. E me diz uma coisa, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu fiz o movimento ao contrário, né? Tu começou no helicóptero, fosse para o avião. Perfeito. Eu era avião e depois fui para o helicóptero. Né? E, cara, como é que foi, assim? Qual foi o teu impacto, assim, a tua coisa que chamou a atenção? Eu acho que a maior dificuldade... alguns cuidados a gente tem que ter, porque muda completamente. Mas a maior dificuldade, para mim, era o arredondar o avião, sabe? Era trazer o avião para o pouso, tinha que ser um pouco mais brusco que o helicóptero, né? Um comando mais amplo. Sim. Então, e o helicóptero é muito sensível, é tudo muito curtinho, tudo né? Curto, então, né? Eu tive essa dificuldade no início, assim, do arredondamento da aeronave, acabava sempre o instrutor, no início, tendo que pôr a mão e corrigir, né? Ele, não, mais amplo. Então, essa foi a maior dificuldade. E o que a gente lembra, assim, do helicóptero, do avião, o que a gente precisa separar bem, né? O helicóptero, sempre que alguém vai desembarcar com ele acionado, você recomenda, para frente, sempre sai para frente. E o avião, se ele for a hélice, por favor, para trás. Então, esse cuidado a gente tem que ter aí, né? Para a segurança operacional. Tu vê, o teu foi o arredondamento. O meu, quando arredondava o helicóptero, falava que ia cair. Falei, cara, vai estourar e vai cair, né? Porque tá acostumado a vir com velocidade para pouso. Tu vê, era parecido. Em formas diferentes, mas parecido. Cara, que legal. E tu tivesse alguma dificuldade assim ou virou a chave? Como é que foi, assim? Não. Eu acho que foram os primeiros voos, sabe? Essa dificuldade maior. Mas depois... claro, com o helicóptero você, né, vem numa aproximação, você zera a velocidade praticamente. Sim. No avião você chega com velocidade. No início, tu pensava, essa pista tá curta, não vai parar, né?
Era a primeira coisa que vinha na Era a cabeça. sensação, Não, que louco. não é cara. normal, né? Não era o que eu tinha, o meu organismo acostumado, né? Hoje eu não sinto mais essa dificuldade, essa aproximar de avião, de helicóptero, não. Tu sabe, eu vou os dois também. Então, assim, o meu foi isso aí do arredondamento por causa que achava que ia estolar, né? E segundo, cara, quando começou a voar as primeiras horas lá de Robson 22, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir parar esse troço aqui. Porque ele tem um delay, né? Sim. Diferente do avião. Ele tem um delay. Tu bota pra cá, ele demora pra ir. Tu tem que trabalhar o delay na tua cabeça. Depois que tu entender isso, acabou. Né? O delayzinho que ele tem, assim, Ele não responde na hora. Não né? responde. Ele sempre... Parece que ele pensa, depois ele vai. Pensa, depois ele vai. Né? Então, foi o que eu demorei para... Mas depois que eu entendi isso ali, e por incrível que pareça, assim, eu fico, às vezes... Cara, fico um tempo sem voar avião e fico um tempo sem voar helicóptero. Parece que o helicóptero... e eu tenho muito menos hora de helicóptero. Parece que tu veste, cara. O helicóptero parece que tu veste e tal. E o avião... Não, peraí. Onde é que é o flap? Onde é que é a bomba? Né? Tu fica mais... esse, vamos dizer, essa dúvida, esse misticismo, né? A gente, quando não conhecia o helicóptero, achava que o helicóptero era do outro mundo. Botão, cara, e não tem, né? Comparado com o avião. O avião, eu acho que tu tem que sempre dar aquela checada boa de cabine, né? Não adianta. Pelo menos você vai ter que hoje fazer eu sinto isso. o scan flow, você vai ter que fazer sempre, né? Sim. Qualquer aeronave que você voa. Sim. O checklist está ali para ser acompanhado. Claro. Hoje o avião a gente voa em 2 pilotos, então um lê o checklist, o outro faz o completa e cross-checa, enfim. Então isso facilita com certeza a demanda de voo, a aeronave que voa o instrumento, o espaço aéreo superior, a demanda de voo é muito grande. Voar em 2 com certeza alivia bastante a demanda, né? E ajuda também, né? E quem voa em 2, ele daí só voa o avião. Eu não vou helicóptero contigo. O Tomás, que voa comigo o avião, é só piloto de avião. Só piloto de avião, legal. Legal isso aí. E na época tu fez a carteira porque tinha uma demanda de ter os dois ou porque tu quis aprender mesmo? Não, porque assim, sempre foi um sonho ter aeronave própria, né? E o helicóptero está muito longe pra gente, em valores, em custos, em tudo, se torna muito alto. E o sonho era ter um ultraleve, um RV, alguma coisa assim. Entendi. Vou começar a fazer. Fiz para mim, não para trabalhar. Aí o patrão começou a comprar avião. Aí comprou avião, voei Baron, na sequência foi pro Meridian, Meridian pro King. Vocês estão com o King agora, né? King, o C90. Legal. Bacana. É válido falar que agora a gente tem um programa de abatimento para quem tem carteira de helicóptero, né? Abate quanto, tu sabe não? De cabeça, não sei te dizer. Mas umas 15 horas, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. Porque não tinha isso. É um programa que a escola tem que montar. Sim, Então agora, por exemplo, nós temos um piloto de helicóptero fazendo aqui, né? O nome dele também não. Tem um piloto de helicóptero fazendo aqui. Perfeito. E aí abate 15 horas, parece. Perfeito. Como também a gente lá vai abater as 15 horas. Sim, o SIAC agora tem que tudo criar programas, isso, né? Isso. Um programa que acaba batendo um pouquinho porque tu tens alguma coisa que pode somar ali, né? Legal, Cruz. E me fala um pouco do... Bom, tu tá lá no Costa Esmeralda, tá na frente do Costa Esmeralda, né? É o segundo ou terceiro mandato? É o segundo. Como síndico, o primeiro, né? Porque, desculpa, como síndico é o segundo. Eu fiquei de subsíndico um período de 1 ano e estou indo para o terceiro mandato, digamos assim, porque subsíndico 1 ano, depois... E diga-se passagem, estás fazendo um excelente trabalho, né, lá. Obrigado. E é um dos aeródromos mais movimentados do Brasil, né? Se não for o maior. A gente tem uma dificuldade lá, porque a gente, dentro do aeródromo, nós temos ultraleve, temos trike, temos aeronaves a jato, temos helicóptero, temos escolas, temos oficinas e tem pessoas que moram lá dentro. Tem. Então, eu tenho um condomínio residencial, um condomínio, né? empresarial, vivo, né? uma pista de pouso. Ali dentro a gente tem que cuidar da água, a gente tem que cuidar do lixo, a gente tem que... É uma mini cidade ali dentro, né? Sim. Então é difícil administrar, a gente tem um pessoal aí tem apoiado bem, o pessoal que me assessora ali, o Altamir, que já esteve aqui no programa de vocês, né? O Altamir Júnior, o Altamir, o pai também, e outros do conselho, que tornam possível administrar, mas é bem complexo lá. E toma tempo. Muito tempo. Toma tempo. Muito Imagina agora no veraneio também, né? Foi assim, pesado. Porque assim, hoje quantas aeronaves tem hospedadas lá? Então, isso era uma situação que nós estávamos ali, que foi pauta da última reunião aí, né? Nós tínhamos isentos de pouso dentro do Costa Esmeralda, 339 aeronaves. Caraca. É um número expressivo, mas nem todas estavam ali dentro.
Então a gente estima, pelo que se conversa ali, que a gente tem em torno de 150 aeronaves angariadas lá dentro. Baseada lá dentro. E ela suporta quanto? São 180 lotes lá, né? São 180 terrenos, né? De diversos tamanhos, né? Sim. Então, assim, a gente tem do 1 ao 12 são terrenos grandes, que tem capacidade para armazenar em torno de 7 aeronaves cada um. Daí do 13 ao 72 são terrenos exclusivos para uma única aeronave, que são os terrenos casas, né? Sim. Onde a pessoa constrói o hangar para guardar a sua aeronave e reside lá dentro. Que é a minha situação. Eu moro num Mora lá, né? Moro lá dentro. Legal. Moro lá dentro. E depois tem os outros 323 metros quadrados, 500 metros quadrados, até 2.048 metros quadrados. A gente estima que a capacidade real ali seja de 300 aeronaves. Em números, Cara, né? é avião. E assim, final do ano, né? Eu me lembro que no final do ano tinha aeronaves paradas na taxiway, que não tinha nem lugar para guardar. No Isso, taxiway. eles geralmente ali, aqueles hangares de FBO que fazem um atendimento, eles acabam pedindo para cortar aeronaves sobre a taxiway, eles já botam um rebocador e já trazem para a área do FBO, né? Mas é muito comum isso no verão. Acontecer, a gente né? ter que cortar ali para poder organizar a casa e guardar as aeronaves. Agora sim, né, o Cruz? Eu estava pensando, e a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui em Blumenau. Cara, tu vai para navegantes, tu tem que avisar antes, tem que marcar pouso antes, marcar espaço antes. Nós como uma escola, porque o nosso noturno é feito, né? Lá e os nossos pilotos acabam dormindo lá. Perfeito. E às vezes não tem espaço, cara. À noite. E aí tu olha Florianópolis, a mesma coisa. Olha, vamos dizer, o Costa, ok, fora de época tem espaço. Mas como é que vai ficar isso daqui a uns 5 anos, cara? Então, da aviação continuando crescendo do jeito que está. Perfeito. O que acontece com a Esmeralda? Hoje tem a Associação de Pilotos de Itapema, que é o condomínio aeronáutico, ela detém a pista. Então, a pista não é minha, não é de um outro proprietário, ela é do condomínio. Então, é uma área comum do condomínio. Sim. Né? Então, hoje, você for dono do FBO, a pessoa vai coordenar com você para chegar no FBO, desde que o FBO tem espaço. O nosso pátio geral é pequeno, tá? Em torno de 7, 8 aeronaves. Sim. Né? Então, é um pátio relativamente pequeno. Ele precisa se comunicar com um hangar, com o FBO ali. Se ele não se comunicar com o FBO, ele vai ter que se comunicar com a administração solicitando uma dessas desembarque, possíveis... talvez. O desembarque geralmente é feito no FBO, porque tem o acesso a banheiros, o acesso a uma sala VIP. Então, quem vem só para desembarcar acaba utilizando o FBO. Mas se optar por utilizar a administração do Costa Esmeralda, a gente tem uma salinha de espera lá também, um cafezinho, uma água. O espaço é pequeno, nós temos ali, vamos conseguir receber de 7 a 8 aeronaves no pátio. Né? Nós não temos o rebocador para manobrar a aeronave, mas aí a gente solicita para algum FBO um auxílio, alguma coisa do tipo, e eles prontamente auxiliam a gente. E foi uma coisa, né, o Cruz? Eu me lembro quando o Flavinho tinha aquela pista que não era nem ali, aquela um pouco atrás ali. Que era fazendo a meia-lua, né? Que era atravessada ali. E foi uma coisa que foi crescendo e nem ele não sabia que ia se tornar desse tamanho. A verdade é essa, né? O porte que é hoje, né? Então, o que eu acho que ajudou bastante? A falta de infraestrutura que a gente tem nos aeroportos da região favorece empresas privadas a desenvolverem alguns espaços. Eu acho, na minha concepção, e aí é eu falando, ele jamais passou na cabeça dele que aquilo ali se tornaria o que se tornou. Eu também acredito nisso. Nós temos uma pista homologada de 195 metros, então a gente consegue atender uma gama de aeronaves muito grande. E está no litoral, do lado de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo. E diga-se de passagem, né? Muitas empresas, muitas incorporadoras que vendem hoje, pessoas do agronegócio, São Paulo, Rio, interior do Paraná, os caras vendem avião ali, né? Sim, e acabou crescendo muito Itapema e Porto Belo por causa do... Eu vejo isso. Do aeroporto. Certamente. Né? A desenvolvimento. Hoje tem um campo de golfe do lado que estão construindo e do outro lado já tem um outro condomínio. O aeroporto está no meio. Para tu teres uma ideia do que realmente é isso ali. E ninguém imaginava, né? Geralmente é assim, né? O aeroporto chega, a cidade vem crescendo no entorno, vai espremendo o aeroporto, né? Então, é natural isso. Assim foi em Minas Gerais, lá no Carlos Prates. Aqui também. Assim já foi aqui alguns problemas. Assim foi o Costa, assim está sendo o Campo de Marte. Sim. É natural. A cidade tem que crescer para algum lugar, né? E a cidade tem que crescer. O que a gente tem que tentar é conviver. O aeroporto com a cidade, com as possibilidades, criando respeitando a zona de proteção de aeródromo, porque é para a segurança de todo mundo. Então,
eu acho que é possível conviver os dois espaços, o desenvolvimento da cidade com o aeroporto, que ajuda no desenvolvimento, sem dúvida. Né? E é esse convívio que a gente quer ter ali, né? Conciliar os dois, e acho que está dando certo também. E vamos lá, e vocês, para mudar um pouco de assunto, mas ali foi uma grande base, né, da questão da famosa busca e salvamento do Rio Grande do Sul. Sim. Você começou ano passado, né, com o helicóptero. Sim. Você, o Carhard também, foram os dois, né? Isso. Na verdade, começou ali? O Carhard saiu primeiro, né? Ele foi para ir para o Rio Grande do Sul, Taquari, foi a segunda missão em Taquari. Ele já tinha participado da primeira e ele decolou primeiro para ir. Eu decolei um dia depois e encontrei ele em Capão da Canoa. Até levei um auxílio de combustível ele em Capão da Canoa. E a todo gente aquele resgate que a gente viu na televisão, um monte de avião, helicóptero, levando lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, começou no Costa Esmeralda. Sim, aí tem um outro projeto que foi o Asas Solidárias, que também é do Costa Esmeralda, sim, que eu não fiz parte, ajudei dentro da minha possibilidade, mas não sou fundador, né, do Asas Solidárias. Que é o Matheus, né? É o Matheus, o Thiago Neves, acho que o Martins, tem mais uns outros. O Jacomel, não? Jacomel. Isso, tem uma entrevista tem mais marcada, uns outros envolvidos que eu não fiz parte da tomou uma proporção. Eu lembro que tu botou a mão na massa mesmo, pegou o helicóptero e foi, né? Mas tomou uma proporção gigante aquilo ali, né? Foi uma operação assim fora do normal, nunca vista, sabe? Porque as estradas estavam alagadas, algumas barreiras caídas. E por incrível que pareça, nós chegávamos no local com o helicóptero, fui um dos primeiros a chegar, e aí nós perguntávamos para você quer sair daqui, você não quer? Não, a gente só quer água. Então, né, que coisa louca, né? Debaixo da água, a cidade, simples, né? E o pessoal querendo só água. Né? E tudo debaixo d'água. Loucura. E a motivação desse pessoal de fazer... Eu me lembro que a gente construiu uma base aqui em Blumenau também, a gente fez uma base, só que a gente só usou asa fixa. Então a gente levava para Santa Cruz do Sul, levava para Garibaldi, remédio. A gente fechou remédio, fizemos algumas viagens, praticamente 2 ou 3 viagens diárias de Blumenau para lá, né? E olhava muito isso, porque eu fui algumas vezes, eu passei voando lá e helicóptero, olhava para baixo, assim, era um ninho de helicóptero, assim, né? Naquela região toda. Porque de avião é muito ruim de chegar. Não, quer dizer, não tem como chegar. E vale chamar a atenção aqui a incrível organização de Bento Gonçalves, tá? Uma cidade que estava com bastante problema, principalmente de deslizamento. E o pessoal do Aeroclube, através do presidente Fábio Romani, lá, uma organização que eu nunca vi em nenhuma situação de emergência. Legal. Você pousava, ele chegava com uma folha para você e te entregava a radial da cidade que você ia se afastar, a distância que você ia se afastar, a coordenada e quantas pessoas você ia tirar de lá. Caraca. Então, assim, eu nunca vi isso. Que legal. Né? Então, nós estávamos num ponto alto, Bento Gonçalves é alto, nós tínhamos que descer nos vales e, por vezes, fechava o tempo e eu não conseguia enxergar o aeroporto. Tinha que esperar a melhora para poder voltar para o aeroporto. Subir. Então, a gente concentrava as pessoas num lugar mais seguro para depois... Uma curiosidade, nesses dias que tu ficou lá, chegou a, tipo, não voltar para a base e dormir em outro lugar? Assim? Não. Conseguiu sempre voltar para alguma base? Todas as vezes eu retornei para Bento Gonçalves. Para Bento? Tu dormia em Bento Gonçalves? Bento Gonçalves. Entendi. Eu fui muito para Santa Cruz do Sul, que eu acho que era mais perto, né? Assim, é que Bento Gonçalves, como há muito relevo, altos e baixos, o aeroporto está na parte alta, o helicóptero era essencial, porque as pessoas, o problema lá era deslizamento, não era água. Então, assim, eu tenho imagens, depois posso compartilhar com vocês. Legal. De vilarejos ou bairros, não sei como que chamaria, que acabou, correu para dentro do rio, né? E não tinha nada, era uma casinha isolada e ali era um bairro. Então tinha muitas pessoas desaparecidas, não sabiam exatamente quantos iam ser resgatados. Em alguns pontos nós pousávamos tirar as pessoas e já tinha rachadura no solo que tu via que ia deslizar. Então eu tinha 2 pessoas comigo, que era o Kleber e o Bruno, que auxiliavam no embarque das pessoas. Eu estava voando o helicóptero, eles no embarque das pessoas. E eles eram o que mais se arriscavam, porque eles ficavam em solo, ajudando a pôr as pessoas, e eles eram os últimos a sair. Olha só. Né? Então, assim, quando o tempo mudava muito, ao ponto de eu talvez não volte, eu falava para eles, já vamos nesse voo junto, se der a gente porque volta, mas vocês não... E vocês aqui não têm suporte de nada, né? Nem de um lugar para ficar, que as pessoas já estavam abrigadas. Então, agora foi uma ação maravilhosa. Tu lembra quantos helicópteros chegou a ter e tal? Em Bento Gonçalves nós estávamos em 3 aeronaves. Tá?
Mas no Vale do Taquari ali tinham mais de 30 aeronaves. Mais de 30, né? Mais de 30. E aquilo que tu fez aquela menção fora aqui das câmeras, né? Que também os patrões, os donos dos helicópteros. Né? Essas pessoas que são as que mais têm que ser agradecidas, né? Então, assim, eu trabalho hoje para a consultora Pascoaloto, né? Prontamente o Alcino Pascoaloto e o Dr. Geninho Tomé, Pascoaloto IGT, né? Sim. Na hora ele falaram, não, pode ir. Falei com um dos sócios, falei com o outro, não, pode ir, que temos que ajudar as pessoas. Sim. Então eles, mais do que ninguém, têm que ser agradecidos. Eles são as pessoas que expõem ao risco a aeronave, que confiam no piloto que está indo fazer a missão, né? E que ficaram com todo o custo, né? Sim. Exceto o combustível que o Bento Gonçalves acabou dando. Acabou dando combustível. Eles ficaram com custo de manutenção, com o risco que eles não precisavam correr. Apenas para quê? Para salvar vidas. Né? Mas o caso de vocês, né? Principalmente o teu, né, Cruz? Não é a primeira vez. Não. Né? Aquela vez lá em São João Batista, né? Isso. Tem até vídeos na internet teu lá, né? Sim. Você resgatando uma pessoa sobre o telhado. Sim. E depois em Taió, me lembro que eu estava em Taió também, na região. Você estava lá, eu escutei você na frequência. Sim. Né? E já é uma motivação tua e até do Alcino, né? Porque eu sei que o Alcino também ele gosta de se envolver com isso. Ele se envolve também. Geralmente, como que chega para mim essas demandas? Né? Eu preciso abrir isso para vocês, né? Sim. Eu participei da formação de alguns bombeiros, alguns comandantes dos bombeiros, né? Ou seja, como examinador ou como instrutor. Então a gente tem uma amizade muito grande nos bombeiros. Alguns até fizeram missão de IBAMA comigo. Olha só. Como o caso do Coronel Sandro, uma pessoa excepcional. Sandrão. O Sandro, gente finíssima. Sim. Algumas demandas vêm extraoficialmente por eles. Cara, será que você consegue nos dar um auxílio? Porque quando dá uma enchente no estado, ela não acontece numa única cidade. Sim. Né? Então, ou porque choveu mais para o setor uísque e essa água está descendo e vem varrendo tudo. Então não é só, desculpa, São João Batista. São João Batista era naquela ocasião São José, em Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, outros municípios ali para dentro. Como aquela região toda, né? Então, eles não tinham como estar presente em todos os pontos. Agora é interessante como o helicóptero ele é versátil nisso, né, cara? Na questão da enchente é impressionante, né? Que o avião não consegue fazer, o helicóptero faz, sabe, João? E assim, ó, até a gente está em contato, né? Hoje hoje o chefe aí da Defesa Civil, Mário Wildermann, que foi prefeito aqui em Blumenau, a gente tem uma reunião aí para alinhar isso. Né? Tanto com você, com o Matheus ali, né? Para alinhar, porque o próprio governo do estado reconhece, eles falaram isso para mim, eles reconhecem essa ajuda humanitária, vamos dizer assim, nessas épocas de catástrofe. Né? Por quê? Porque, cara, tem bombeiro, tem helicóptero bombeiro, tem helicóptero da Polícia Civil, mas é muito pouco, né? É 2 ou 3. Lógico, teve aquela questão de Taió, chegou a ter 6 helicópteros ali, né? Mas tem situações que tu não consegue conta, ter. Né? E qual é o problema deles? Não é tu levar o colchão, não é tu levar a cesta básica, é tirar as pessoas. Tirar as pessoas. Porque assim, porque tem gente precisando hemodiálise, tem gente precisando ir no hospital. E esse cara, se ele não for locomovido de lá, ele vai morrer. Agora, precisa também de uma coordenação, né? Precisa ser feito. E essa fala que o Mário falou comigo, ele falou, cara, eu acho que se a gente conseguir coordenar tanto com a questão militar e a questão civil, nas próximas a gente vai estar muito na frente. Porque a gente serviu de exemplo no Brasil, não foi isso? Todos certeza. Viram isso, né? Eu vejo assim, a gente teve também, tecnicamente, muitas pessoas boas voando, mas algumas pessoas que talvez tecnicamente, ou fisicamente, ou psicologicamente, não estavam 100% preparadas, mas ainda assim tiveram êxito, ajudaram. Então tem que ter um cuidado, às vezes na ansiedade de querer ajudar, sair voando, quando vê tem 2 pessoas operando no mesmo lugar que não tem necessidade, então 2 gastos sem necessidade. Então, com certeza, a coordenação é a melhor maneira. E a forma que isso aí chegue para a gente, sempre de forma oficial, escrita, solicitando a Defesa Civil da cidade de Blumenau, pedir um auxílio à Defesa Civil. Prontamente, os empresários vão atender. Eles já se botaram à disposição. E eles assumiram esses custos de manutenção. Sim. Se conseguir com a prefeitura o combustível, isso ajuda muito. A gente acha que não, mas o combustível uma base, hoje... Um evento desse, um evento, né? Tu tens experiência nisso. O que é uma base? Uma base onde tu vai dormir, onde tu vai comer, onde tu vai colocar o helicóptero, onde tu vai abastecer. Só isso. Só isso. Ninguém quer luxo. Não.
Ninguém quer luxo eu quero ali perante um problema tão grande. Ah, colégio. claro, Eu me com lembro certeza. em Rio do Sul, que foi 2 anos atrás, quando teve também, né, essa grande enchente em Rio do Sul. E Rio do Sul teve algumas bases lá. O pessoal dormia no batalhão da Polícia Militar. Então eles deixaram lá, os helicópteros ficar lá, porque é livre de enchente e tal, acabava ficando lá. E essa força-tarefa do helicóptero, que acabava locomovendo essas pessoas, né, tirando de um lugar, colocando para outro, né, fazendo eles falam extração, né? Sim. Isso aí adiantou bastante. Agora, de novo, ela precisa ser coordenada, né? Então, de repente, está aí um começo, né? Não, pegar até o chefe que é o Mário, né? Da Defesa Civil, da Defesa do Cidadão, da Defesa Civil, para montar isso. Porque assim, não adianta montar na hora que está o problema. Aí não adianta. Tentar estar preparado. Tem que estar brifado, tem que estar preparado. Né? Nessa região, quem é que vai ser o responsável? Não, ali é o Cruz. Na região aqui de Blumenau, quem é o responsável? Aqui é o X. Tem que ter um responsável em cada região. Sim. E coordenar. Olha, nós precisamos isso de ter, nós precisamos aquilo, tu vai pousar aqui. A partir do ponto que está coordenado, a eficiência eu acho que vai ser melhor, né? Hoje, uma coisa muito importante é a Starlink, né? Então, assim, porque rompe fibra ótica, porque acaba energia elétrica, uma Starlink no acendedor de cigarro, você tem internet e comunicação, porque a comunicação é tudo. E às vezes você vai para áreas que não tem sinal. É verdade. Então, eu só vou saber quando eu chego lá que o outro já esteve aqui. Então, a Starlink hoje, Cara, é verdade. Então, você comprar um aeroclube, né? É interessante ter o aeroclube, talvez a Defesa Civil numa catástrofe. Essa aqui está preparada para pôr num avião. Porque ela ela é diferente, né? Ela é diferente, é uma mini, enfim. Mas que cada município tenha duas. É verdade. Está resolvido. É um custo relativamente baixo. Que legal. E a comunicação é a maior deficiência. Né? Aí, às vezes, em algum lugar está o cara com o radinho solo já. Tipo, não, aqui já está ok, pode ir para outro ponto. Entende? Porque tem lugares que você chega, algumas pessoas não estão acostumadas com helicóptero. Estou falando de interior, como aconteceu lá em Bento Gonçalves, interior. As pessoas se assustam em ver um helicóptero chegando perto. Nós tínhamos que descer do helicóptero, bater na porta da casa, a pessoa estava num cômodo. Você quer sair? Não, eu pedi resgatão, você vai sair com a gente. Entendi. E trazia a pessoa para dentro do helicóptero, sabe? Entendi. Então, para você entender que são pessoas que não têm esse acesso e essa noção do que o helicóptero está lá. Sim. É para resgatar. Para fazer isso. Cara, vamos coordenar isso aí com eles, porque eu acho que vai somar bastante, né? Vai somar bastante essa questão. E porque, assim, a gente fala aqui, né? Estamos falando e alguns podem até me criticar, mas é uma coisa que não vai... Uma catástrofe dessa, enchente, nós convivemos com isso. Blumenau, cada 2, 3 anos tem enchente. Não adianta achar que não tem enchente. Mas é igual seguro, é bom ter para não usar, né? Melhor então, se nós, mas pelo menos a gente está brifado. Se nós estiver preparado, tudo pronto. Tendo a comunicação. Eu fiz operação no IBAMA, então a gente voa nos lugares mais remotos do Brasil. Imagina. Eu voei de norte a sul. E o nosso maior problema sempre foi comunicação. Né? Estou falando que eu operei na época de 2007, 2008. Não tinha nem IBAMA. Celular direito, quer então, dizer. Né? Tinha, mas não tinha sinal lá para cima. Né? Então, é essencial a comunicação. Muitas vezes você tinha que deslocar o helicóptero para poder passar um recado. Agora tu vê, né? Tu falaste de uma coisa certa, uma Starlink da vida. Ali estava resolvido. Estava resolvido, meio claro. Caminho. Estou aqui, tudo, vou pousar aqui, claro, porque senão cada pouco eu acho que o cara caiu, acho que o cara ficou lá porque não tinha contato. Né? Não, imagina. Tu tens um Starlink compraste? Não, ainda não temos, mas temos projetos para colocar interessante. Interessante. Hoje tem empresas colocando para utilizar até um auxílio na parte de verificação de meteorologia em voo. Aeronaves que não são providas de radar, acaba tendo quase que um radar a bordo. Né? Ele não vai te dar a altura, mas né, a altura que está essa camada, né, não te dá a exata posição, mas te dá que a frente ela está ao lado. E você desvia os ônibus mais pesados. É uma evolução, né? Se tu parar para pensar... É incrível, tá? É incrível. E ela tem funcionado bem até 250 nós. Mas numa situação de... preciso desviar, tu reduz, se estiver voando um avião mais rápido. Depois ela tem... Daí ela cai. A 255 nós ela cai. Olha só. Ela se mostra eficiente até 250 nós. Que legal. Que deve evoluir com o tempo, né? Claro, com certeza. Ô, Cruz, e quantas pessoas tu resgatava por vez? Então, a aeronave ela tem capacidade para piloto mais 5 pessoas. Como é uma situação de emergência, de evacuação e de risco, em áreas que estavam em deslizamento, cheguei a transportar dentro da aeronave 9 pessoas. Eu mais 8. Mas é uma aeronave robusta, né? Uns quilos, é outra coisa, né? A aeronave é forte. Mas era uma situação
Até o Coronel Sandro teve uma situação no IBAMA, que o vento virou e começou a fechar o pessoal. Ele foi um dos últimos a sair do cerco do fogo. E eu retirei ele. Ele foi comigo, desembarcou para nós poder levar o máximo de pessoas e ficou em solo. E eu fazia... Na época de fogo? Na época de fogo lá do IBAMA. E eu fazia o transbordo do pessoal. E na última perna ele teve que ficar, ele e mais 2. E eu lembro até hoje, se perguntar para ele, ele vai te falar. Ele me segurou no braço e falou assim, tu volta, né? Eu falei, é óbvio que eu volto. Caraca. Para te ver a situação que eles estavam. Tá? Então o Sandro pode te contar melhor essa história, porque ele estava em solo, eu estava em voo, mas eu retornei para buscar ele. E na época ele era militar. Ele era militar, estava a serviço do IBAMA, cedido do Estado para o IBAMA. Há alguns convênios do IBAMA que solicita às forças estaduais auxílio, porque a demanda é muito grande, principalmente porque às vezes precisa um fiel, o IBAMA mais do que nunca precisa um fiel, alguém para te auxiliar. As áreas de pouso são muito restritas. Cauda para a esquerda, cauda para a direita. Né, para te ajudar no pouso ali no IBAMA. O fiel, para quem não conhece, é o que fica com a porta aberta do helicóptero, pendurado para lado de fora, dizendo o que o piloto vai fazer, né? Mais para a direita, mais para a esquerda. Quer dizer, o piloto tem que confiar nele. E 100%. Ninguém se atenta que ele está de costas para o piloto, ele está virado para trás. Então a direita dele é a esquerda do piloto e a esquerda dele é a esquerda do pilotão. Verdade. A comunicação ela tem que ser muito clara. Cauda para a direita, cauda para a esquerda, né? E não a minha direita ou a minha esquerda. Então esse cuidado tem que ter, né? Mas o Coronel Sandro é uma pessoa bem. Fora do normal. Ele voa bem. O primeiro combate a incêndio que ele fez foi comigo. Ele estava na função de 2P na época, de copiloto, e ele foi junto no voo. Nós pegávamos com o Bambi a água e íamos para a área. Ele fez comigo. Quanto tempo no táxi aéreo? Eu fiquei 7 anos cedido pro IBAMA e através da Helisul. E também era esquilo? Era esquilo. Era esquilo e long. Eu voei muito long lá. Long também. Tu chegasse a voar muito 206, não? Sim, bastante. Também na época do táxi aéreo? Táxi aéreo, por causa do panorâmico, né? Como eu te falei, essa empresa ela tinha uma diversidade. Tudo que era possível fazer com o helicóptero, ela fazia. Então, o Jet Ranger era mais... ICMBio atendia com o Jet Ranger também. Que legal. Então, o ICMBio era Jet Ranger, panorâmico era Jet Ranger, alguns voos executivos Jet Ranger. Ô Cruz, e tu és aviador, a gente sabe que tu é um aviador, tu não é um piloto, tu é um aviador, né? E apaixonado e rato também, né? Ratão também. O cara tem, para ser um bom piloto, um bom aviador, o cara tem que ser rato, tá? Senão não vale. Tá, e tu tens uma vontade assim de dizer, cara, isso aqui eu não voei ainda, mas isso aqui eu quero fazer. Tipo, um saltar de paraquedas. Tu já saltasse? Voaste de planador? Não, e não saltaria. Planador voei uma vez só. Gostou? Não. Não gostou? Não gostei. E paraquedas tu não... Eu também não passo não batida. Fiz e não faria. Eu também não faria. Paraquedas, já voei dentro, né, do avião. Sim. E para saltar e tal, cara, mas eu não tô querendo botar o João aí para fazer um salto. Isso aí. E planador, só que planador eu gosto. Vou ainda, gosto, né? Eu acho que o dia que eu voei foi em Osório. O único voo que eu fiz foi em Osório. Foi com um amigo meu que tinha recém sido liberado para um voo solo. Hoje é comandante na TAM, um grande amigo meu. Me convidou e o tempo não tava aquilo tudo. Então balançou muito, chacoalhou pra caramba. Então não foi um voo muito mas é bom agradável. E aí foi onde o... E qual é a tua vontade? Assim? A tua vontade? Não, isso aqui eu quero um dia voar. Um avião, um helicóptero, assim, que tu tens aquele desejo, assim, que tu quer chegar lá. Eu não sou fã de acrobacia. Não és? Não. É mesmo? Nunca fiz, não sou fã. Mas 2 aeronaves que eu gostaria de voar, um T-6 e um Mustang. O T-6, Mustang. Boa, o T-6 tem o do Denis aqui. São 2 aeronaves que eu não voei, mas, volto a falar, não com a intenção de acrobacia. Sim, de voar para sentir o que é o histórico, né? Tu chegasse a voar convencional ou não? Voei convencional aqui no Aeroclube, o Bueiro. Tu aprendeu no convencional? Então fiz o noturno no Tupi. Legal. Tupizinho. Nós agora voltamos aqui com o PA-18, né? O PA-18 estava parado para instrução, porque a gente também viu essa necessidade de treinar um pouco melhor aí os aviadores aí. E voltou o PA-18. Legal. Então, num dado momento... Diferente. É uma operação diferente. Eu acho outra coisa, que né? É válido. Eu acho que todo piloto deveria aprender a voar convencional. Hoje, se eu for voar convencional, acho que eu só causo vergonha. Mas é repasse, faz o repasse. Entendeu? Porque hoje o que eu tenho voado é o King, né? Sim. Então,
é triciclo e Sim. eu acho que eu teria grandes dificuldades aí. Tu voasse aqui então de Aerobueiro. Aerobueiro. Bom, legal. Se eu me lembro bem, 27 nós, espeta, não É. sei exatamente as velocidades, mas levanta a cauda, embala. Legal, bacana. E então planador assim não é uma coisa que tu... Não, talvez faria mais um voo. Aham. Né? Talvez aqui em Blumenau tem mais Pra tranquilo. quebrar um pouco esse Sim. paradigma. E helicóptero, assim, não, cara, esse helicóptero, pô, eu quero voar com esse helicóptero. Qual é? Eu. Sapão. O H1H. Olha, faz bem, né? Eu tive a oportunidade de operar no IBAMA com algumas aeronaves, às vezes, do Exército, em Sim. conjunto. Principalmente quando era área de garimpo, Aham. que aí envolve Polícia Federal, Sim. Exército, em algumas operações. E essa máquina não tem, ela chama atenção, né? Chama, né? A pá dela, É gigante, o né? rotor é. A AWS tem um lá, né? Pois Acho que é. tá largura dessa mesa aqui. Esse ano nós temos que trazer eles, né? Temos. Ó, Fly-in, né? Esse não escapa. Não escapa. Esse ano eles têm que vir aí no Fly-in e trazer esse H1 aí, né? E a paixão é helicóptero ou avião? Essa, assim, bem complicado pra ti agora. A paixão Aquela Paulcina tá olhando assim agora. A paixão é voar, né? Sim. Está voando. Sim, sim. Né? Isso meu pai já dizia: trabalhe com o que você gosta e não trabalhe nenhum dia da tua Sim. vida, né? Então, eu costumo dizer, a gente ganha para esperar. O voo eu não cobro nada. verdade. Né? Então, eu gosto de voar. Um voo seguro, uma aeronave revisada. Mas dos dois, assim, qual que tu tem mais paixão? Tem um que tu tem mais... Não, eu acho que ambas as aeronaves, e no meu sentimento, ambas as aeronaves têm a sua utilidade. O helicóptero vai resgatar pessoas, é bom resgatar pessoas, é legal, faz bem para você. Aham. Faz. Aham. Mas o avião também te leva mantimentos, Sim. te ajuda numa rapidez de um ponto ao outro. Aham. Então, eu não tenho preferência, eu gosto de voar. Não tem. Não adianta, eu não, Não, tenho mas é preferência. verdade. Eu vejo porque são dois estilos bem diferentes, né? É bem diferente uma coisa com a outra. Mas eu confesso para ti que depois que eu comecei a voar helicóptero, cara, a sensação que eu tive quando eu voei helicóptero foi quando eu solei de planador a primeira vez. Aquela sensação, cara, que legal, tô conseguindo voar e tal, depois de velho. Eu aprendi a voar em 2020 helicóptero. Mas tu entendeu? Tive essa... É que o helicóptero te desafia mais, né? eu tive essa... E o helicóptero, eu diria que é uma moto. Você embarca numa moto e ela tá o tempo todo te convidando a brincar. Acelera mais, vai, empina, não sei o que. Faz uma curva, joga E um até a pouquinho hora lá. que você cai, né? Sim. Então, o helicóptero é a moto, ela tá te convidando a brincar. Sim. Então, eu não sei brincar com aviação, né? Eu não tô dizendo que a acrobacia é uma brincadeira. Sim. Né? Eu acho Sim. que é uma coisa bem séria e para quem Sério. gosta deve fazer. Tem que Mas eu treinar. particularmente não gosto de brincar com as aeronaves, nem com o helicóptero, nem com o avião. É uma particularidade minha. Mas o helicóptero te desafia o tempo todo. Tá o tempo, vai um pouquinho, vai além. Tu consegue mais. E aí é onde a gente precisa ter o discernimento. Tem alguns Tem limites. o freio, né? A máquina tem limite. Imagina. Pilotos têm limite. Tem o freio. O psicológico tem limite. Né? Então a gente precisa saber Mas os é isso nossos aí. limites. Né? É isso aí. Tanto o avião quanto o helicóptero também. O avião eu sempre digo, a altura que tu faz a acrobacia é a altura que passa rápido. Então é a altura que tu vai respeitar, que é o teu respeito. Não é nem o medo ou o receio, é o respeito. Né? Porque o avião não pode te morder. Agora eu vou baixar mais 50 pés, vou baixar mais 50. Pouco tu vê, tu tá no chão. Né? Então, é a cultura, né? É a cultura. E outra diferença grande que você... Né, a gente está falando de avião, de helicóptero, o tempo de resposta do helicóptero é muito menor, né? Sim. O avião voando a 1000 pés, você vai levar aí para chegar no chão 2 minutos, 1 minuto e meio. Sim. E o helicóptero a 1000 pés... E a decisão tem que 40 ser... segundos. Mas a decisão... A decisão é em 2 segundos. É imediata. Então, isso é uma diferença muito grande. O avião, qualquer pane, qualquer indicação, você tem tempo de pensar. Tem que dar uma pensada. O helicóptero, você toma atitude e confere, né? Claro, estou falando da aeronave monomotor. Aeronave bimotor já muda um pouquinho, Diferente. né? Um pouquinho diferente. Não dá pra, o helicóptero não dá para pegar o checklist. Não. Não, pane, não esquece o checklist. Não. O avião ainda, dependendo onde que tá, a altura que tu tá, tu dá uma olhadinha. Mas, enfim, essa é a diferença, né? E avião agrícola, então, tu não quis voar? Não, Igual o nosso amigo Javolei? Não, Javolei tem... o meu pai era piloto agrícola, né?
Teu pai era piloto? pai era piloto Mas não era avião. piloto de helicóptero? Meu pai era de avião e de helicóptero. Meu Olha pai só. tinha uma empresa de aviação agrícola Onde é que era? no Rio Grande do Sul, na cidade de Arambaré. Na verdade, quando ele tinha aviação agrícola em Arambaré, que é na Lagoa dos Patos, né? Tá. É uma praia na Lagoa dos Patos. Arambaré nem era Arambaré, era um distrito só, de cara. Camaquã. É né? mesmo? Que é o interior do E estado. ali né? tu não teve o Eu aeroporto? eu acompanhei a aviação agrícola por muito tempo, né? Eu acompanhava quando o pai abriu a aviação agrícola, era um avião, era 2 carros trabalhando, um era o meu irmão e o outro era eu, e a mãe trabalhava na secretaria da aviação agrícola assim que a gente montou o negócio da aviação agrícola. E depois teve quebra de safra, teve uma série de coisas, mas o meu pai voou aviação agrícola e eu vejo que é uma aviação, não é nem pelo risco, mas por tudo que tu passa, ingestão de veneno, respirando O veneno. pessoal não vê muito isso, mas e aí isso aí não me agradou levar para o lado da aviação agrícola, né? Não me levou ao lado da aviação agrícola. Não, e o Rio Grande do Sul, nós falando agora do Rio Grande do Sul, foi talvez um dos maiores formadores de piloto de aviação agrícola foi o Rio Grande do Sul, né? Porque onde tu vai, né? No Mato Grosso... Meu pai formou agrícola, salvo engano, meu irmão me mata, porque ele é bom de data e eu não. Tá? Meu irmão também é piloto, né? E ele é bom de data e eu não. Piloto agrícola, não, meu irmão voa atualmente na Omni, né? Ele voa offshore, né? Offshore, tá. Se eu não me engano, em 76 ou 74, meu pai formou agrícola. E meu pai formou piloto de helicóptero em 82. Depois. Meu pai foi um dos fundadores do DAE, Departamento Aeroviário do Estado, no Rio Grande do Sul. Ele, Salmeron, o Reinaldo, que hoje é da ANAC, Barley, uma turma que eu não lembro o nome de todos, porque imagina, eu nasci em 82, né? Então, o ano que meu pai se formou em É novo em ainda, viu? É novo, tá novo ainda. Estamos judiados, né? Você trabalhou com vidro aberto, né? Estrada de barro. Não, assim, eu te perguntei do agrícola, porque assim, a tendência é muito forte, né? O cara que é piloto agrícola, o filho é piloto e tal. E a aviação, a gente sabe isso aqui na escola, né? Cara, tem procura aqui gigantesca. Pelo salário, né? Que a gente sabe que hoje é um dos que mais pagam na aviação, é disparado a aviação agrícola, né? Só que 4 horas da manhã, não é tão mil maravilhas, é domingo, suado. domingo. É suado, mas é o que mais Puxado, mas são safras, né? Então ali são, tem períodos, mas claro, que tu pode fazer uma safra no Rio Grande do Sul, outra Isso. safra no Mato Grosso, Se quiser, outra não na para. cana-de-açúcar, se quiser, você não para. Não para. Mas também você não tem vida, né? Não tem vida. Então, a aviação agrícola tem isso, ela separa um pouco da família, te isola um pouco mais, né? Então, você tem uma pessoa que te acompanha ou né, você acaba desgarrando um pouco da família e cuidando muito da profissão. Né? E é um voo bem técnico, né? Um voo bem cuidado. Né? A gente entrevistou aqui um rapaz que é sócio aqui, né? Ele comentou isso, ele faz as bananas aqui, que é morreba, né? Episódio com ele, o Ângelo. O Ângelo. Vai ser um episódio, vai sair agora o episódio dele. Tava aqui hoje. É? Tava na oficina ali. Morro abaixo, morro acima, e às vezes está muito carregado, não dá para fazer de cima para baixo. Ele explicou ali, bem legal o que ele falou. E ele falou, cara, 4 horas da manhã eu tô lá no lado do avião já, abastecendo. E hoje a aviação, claro, tem algumas que ainda usa Ipanema, Pauni, Grob, né? Tem alguns Grobs que voam, que é um biplano. E tem o helicóptero, me conta. Tem o helicóptero. E tem também o pessoal hoje que voa aquela aeronave pressurizada, que é a turbina e pressurizada. Faltou o nome agora aqui. Daqui a pouco vem. O Tractor? O Air Tractor. O Air Tractor. Sim. Então ali melhorou bastante. Ali você já não respira tanto veneno, né? Ar-condicionado, já tem um pouco mais de luxo. E o helicóptero, que hoje se vê muito 44, né? Pois é, cara, mas assim, eu queria entender isso. Não, a capacidade não é menor, só que a gente também ele para abastecer mais rápido e... É que as áreas que ele consegue atender são áreas que o avião não vai conseguir. Quebradas mais também? Quebradas, mais quadradas, muito próximas de rede. Então, aviação agrícola de helicóptero, o meu pai teve carteira de agrícola de helicóptero. Olha só. Nunca aconteceu. Agora está tendo uma leva de acontecer aviação agrícola de helicóptero. Então, nós estamos falando coisas de 92, Estados Unidos 93. já tinha muitos anos atrás, né? É que o custo do helicóptero é muito mais alto, né? Mesmo sendo 44? É muito mais alto. É muito mais alto. 44 é revisão de 12 anos, né? Cada 12 anos você... Não vou dizer que perdeu tudo, mas praticamente... Quase 80% do helicóptero. 80% do valor do helicóptero. Caraca. Pô, por falar em 44, lançaram essa semana oficialmente o R88. 88. E aí?
Vamos ver, né? Cabe bastante Fizeram gente, né? um mock-up. Não, 10 pessoas, né? que aquilo é Um pouco ônibus, exagerado, né? né? É ônibus, né? Já botaram o símbolo da Volkswagen, falaram que é a Kombi. Ficou bonito, o povo não cara. perdoou. Ficou muito bonito, só que eu vejo uma preocupação de ser bipar. Né? Pois é, Pelo cara. menos no Pois mock-up é. não estava as pás, mas falou que ia ser Fala que bipar. é bipar. É um problema? Não, mas não desenvolve grandes velocidades, pelo que a gente vê de aeronaves bipar, né? E tu sente um pouco mais na turbulência, né? Se pegar um tripar, um pentapar, um quadripar, já sente um pouco menos, né? Então... Mas eu não entendi o seguinte, lançaram tal, mas ele ainda está em teste, né? Pelo que eu entendi, está em teste. Ele Porque é um tá em mock-up, fizeram um porque mock-up. eles já estão recebendo, já mandaram para mim lá pedidos, né? os pedidos, $250 mil, custa $3 milhões e 300 mil, né? 3 milhões e 300. Voltar no Aeroclube, já pensou, João? Vamos abrir. Para panorâmica vai ser a melhor coisa, né? É o Papa-Fila, né? pessoas. Vai 9, né? O 9. piloto mais 8, mais 9. Aqui no desculpa, Aeroclube 10 é o total. seguinte, cara, eu olho pro João, porque o João é um gerente, né? Dá pra botar, João? Não, agora tem que fazer o motor dos 150. Eu nunca vi fazer motor tão rápido aqui, cara. É que tá voando bem, né, João? Tá voando 1000 bem, horas é. por ano, cara, voa esses aviões. Então, de vez em quando, né? A gente até falou, não, esse ano agora vai dar uma acalmada. Que nada, já tem um. Nada, já tem na Já fila. tem um na fila aí entrando pra. Impressionante. Faz parte. Ô Cruz, e voltando um pouquinho ali, né? Tu comentou das pane lá. Tu já tomou alguma pane no helicóptero? Dizer que não teve pane seria um pouco... É que depende do nível da pane, né? Pane você tem algumas administradas, outras um pouco mais arriscadas, mas todas elas né, previstas em manuais e tomadas as devidas providências sem grandes problemas. Nunca tive nenhum acidente, né, nem incidente. Nem pouso fora, nada. Nem pouso forte, nem nada do tipo. Tive situações de ter que pousar, guardar vinho, suporte e manutenção. Você e deu uma seguir, luz lá e né? tal. Mas nada que me obrigasse a fazer um pouso imediato e que tivesse uma intervenção mecânica muito grande. Mas é um ponto interessante, cara, e é o que me fez pensar quando eu voava IBAMA. Tinha uns trechos que nós fazíamos de 3 horas de voo com um helicóptero de autonomia de 3 horas e 20. Caraca. E aí tem alguns pontos que são os pontos de decisão. Eu chego num ponto que eu não tenho mais... daqui para trás eu consigo voltar. Se eu avançar mais 10 minutos, eu não tenho mais possibilidade de voltar. Então esses pontos de decisão voando sobre uma selva te faz pensar um monte de coisa. Uma aeronave monomotora. Então a cabeça... trabalha muito ali, sabe? Foram 7 anos voando ali, né? Aí foi onde eu disse, ó, vou procurar alguma coisa mais pertinho de casa, ficar mais sossegado. Não Mas tem como onde pousar, né? Mas como experiência valeu demais, né? Demais. Assim, ó, eu vivi uma aviação dentro do IBAMA que eu jamais viveria na minha carreira civil. Olha só. Então, o IBAMA me proporcionou, junto com a LSU, obviamente. Não, e fora a bagagem, né, o Cruz? Não, o que ela te traz. Isso aí é incontestável, né? É incontestável. Absolutamente tudo que se pode fazer com o helicóptero foi feito. Carga externa, remoção de moinho, moinho de ouro, né? Que eles usam para moer as pedras, para tirar o ouro. Caraca. Remoção de gerador. Antigamente, agora eles vão lá e tocam fogo em tudo, né? Short line, long line. É que assim, existe um termo de instrução usado no IBAMA que é autorizado por lei. Eu não lembro exatamente as cláusulas, posso estar sendo até injusto em falar, mas se eu não me engano, salvo engano, se você não tem meios de remover e é imprescindível que você destrua aquilo ali para que o desmatamento não continue, você pode destruir. Ah, entendi. Então, porque às vezes tu vê não é que simplesmente você destrói, né? E tal, sendo destruído, aeronaves. Não é que simplesmente destrói, é que se for necessária a destruição para parar o desmatamento, tô falando, eu nunca pus fogo em avião nem helicóptero. Nossa situação era mais garimpo, era mais essa situação que era utilizado os tratores, enfim. E não é a gente como piloto que põe fogo, a gente né, leva os técnicos do IBAMA que fazem a avaliação. Ó, não tem como remover essa PC daqui, esse trator de esteira. Deixar ali amanhã eles estão usando. Só que é incrível, tá? Você pega um caminhão removendo madeira que não tem como remover, você destrói o caminhão no outro dia, tu volta lá, o caminhão já não tá mais lá. Eles dão um jeito de tirar o caminhão. É incrível, tá?
Caraca. Caramba, é mesmo? É incrível. E o que tu viu, fora isso aí, assim, o que mais tu viu lá? Pô, tu deve ter visto aldeia de índios, Sim, assim, nós coisa de... ficamos em aldeia, nós tivemos situações delicadas com índios, porque Certo, tiveram que dormir em algum lugar no tempo que fechou. várias vezes, não Pois foi é. uma nem duas. Então, Daí dormia onde? Tinha dentro do barraca? helicóptero. Ah, dentro do helicóptero. Você fica ali dentro do helicóptero mesmo. Então, eu tô falando de uma aviação que eu pertenci do IBAMA de 2000 até 2013. Isso aí já Sim. deve ter evoluído muito mais. Sim, sim. Mas nós tínhamos uma espécie de spot no helicóptero, onde você tinha 10 opções de mensagens. Então, se tu fizesse um pouso num lugar não programado e tu não tivesse em emergência, você teclava 3, sei lá. Ah, você teve um pouso de emergência, teclava 4. Você precisa de resgate médico, teclava outro número. Entendi. Você precisa de resgate mecânico, né? Um auxílio Entendi. mecânico, teclava outro número. Então, e você tinha as tabelinhas ali, então, que você buscava, né? Aqui foi um pouso não programado, 1. Mas foi um pouso que não preciso de nada, já vamos sair na sequência. 3, um exemplo, né? Então você ia apertando a sequência de números para chegar a mensagem para a base do IBAMA lá, né? Oh, legal. E além de tudo, né? Até pra gente chegar na reta final aqui, porque tem conversa aqui que não para mais, né, cara? Se deixar, né? Ele é checador também, né? Tu é checador. E eu fui checado por ele, né? Essa terceira vez que eu fui checado por ti. E diga-se de passagem, um belíssimo checador. Bom, tu fosse meu checador no 22 e ali também. E aí foi um negócio engraçado, cara. Foi uma experiência, eu falo pra todo mundo. Cara, cheguei lá, cara, o Cruz, cara, ele não vai me apertar, não sei o que. Pô, começou a botar, como é que é a Câmera. câmera? GoPro. Eu falei, o que é isso, Cruz? Não, agora é tudo filmado, não sei o que. Eu falei, cara, mas não vai rolar uma dica? Não vai rolar nada, cara. Vai ser assim. Quantas missões era? 13, 14? Então, Cara, um monte de coisa. Eu falei, caramba, cara. Onde é que a gente tem que cumprir o que está na FAP. Claro. São uma série de manobras que a gente tem que seguir. E a orientação da agência, só para ficar claro, eu sou examinador credenciado da ANAC Isso. do concurso que teve 183, né? Isso. Que são as É pessoas até bom para explicar o que é isso para o nosso ouvinte ver. Então, assim, a ANAC abriu um concurso avaliando currículos, né? E através dessa avaliação, ela tornou examinador alguns pilotos. A parte disso, eu já era examinador na plano de voo, na escola. Sim. E a parte disso, eu sou examinador na Flyuni também, que é um táxi aéreo que tem em Itapema, lá em Porto Belo. Sim. Mas o credenciamento 183, que é o examinador autônomo, a gente tem que cumprir o que está na FAP. Então, e a gente tem que separar bem o que é uma instrução do que é uma avaliação. Na situação de avaliação, eu não posso te dar instrução. Tem que te cobrar o que está previsto na FAP. A gente faz o brief, como a gente fez. Todos eles é a mesma coisa? Ela varia a FAP de monomotor para de instrumento, para monomotor Mas o convencional. monomotor foi igual. É igual, igual. sempre as mesmas manobras. Que tinha bastante manobra. São bastante manobras, né? A parte teórica ali são 10 itens da FAP. Isso. E aí depois entra um pouco da parte não técnica, que é avaliações. Não vou dizer avaliações psicológicas, porque eu não sou formado em psicologia, mas a gente avalia a parte não técnica, né? A apresentação, de que maneira ele preparou a aeronave, de que maneira ele gerenciaria os passageiros e a bagagem, porque um voo de avaliação não pode levar nem carga e nem passageiros, né? Então você tem que avaliar ele, como ele faria esse trato. Como que você embarcaria, o que você indicaria, quanto que nós vamos precisar de combustível para essa missão, ficha de peso e balanceamento, faz toda a avaliação e vamos para o voo. Aí tem as manobras, a gente vai fazer o voo pairado, o táxi, a decolagem normal, aproximação de grande ângulo, quadrados, giros. Aí são as manobras que todo piloto deve fazer. Depois pane de pedal, pouso corrido, né? Toda essa parte. E hoje a agência exige que ele seja filmado. Sim. Eu acho que é bom. Não, excelente. Né? Excelente. Comprova Na escola aqui, ainda não, a ANAC não exigiu, né? Mas a gente tem um padrão aqui também de cheque e recheque bem legal, que é o Norton que está na frente, né? Que tu conhece. Cara, excepcional. É excepcional, então ele leva também na ponta do lápis, né? Mas eu achei interessante. Filmou, o cara não pode... Pensei assim, ele vai voar para mim aqui e tal. Não vou nada, cara. Eu tenho que suar lá. Porque... Mas é bom para relembrar. Relembrar e voar. Porque tem coisas que tu faz lá atrás na escola e tu acaba deixando de treinar algumas coisas. Sim. E depois disso eu comecei a treinar de novo algumas coisas. Legal. Assim, eu até diria, quem é piloto, buscar alguém para fazer um voo uma vez, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Sim. Fazer um repasse. Sim. Eu também não vou fazer um voo sozinho.
Um exemplo, passei um treinamento para o Andrei e vou eu fazer o voo sozinho. Não, preciso que alguém esteja ali junto e que corrija se eu estiver fazendo algum procedimento errado. Porque você fazer e monitorar sem ter alguém, cuidado, vai extrapolar a rotação. Sim. Cuidado, tá disparando velocidade. Então você acha que está sempre certo. Isso. Então você precisa sempre voar com alguém que esteja te monitorando e falando, e que tenha condições de assumir caso você cometa algum erro. Sim, sim. Então o treinamento é essencial, dentro dos limites. E na plano de voo ainda tu continua checando ou não? Continuo fazendo voos de avaliação da parte IFR lá. IFR. Eu faço o recheque de HMNC e o IFRH. São os voos de cheque que eu faço lá. Agora, eu vi ali a carteira do turbina, fazendo a carteira, ela não valida a outra, né? Não, se tu fizer a carteira de multi, dela valida. Rechecar o multi de helicóptero HMLT, revalida tudo para baixo. Entendi. Né? Porque avião, quando tu faz o bimotor, tu revalida do mono. Mas é a mesma situação esse. Se tu fizer o bimotor, revalida o mono. Tá. É a mesma situação. Mesmo sendo turbina e... Não importa. Se tu rechecar porque não existe bimotor convencional, né? Sim. As carteiras é helicóptero mono convencional, helicóptero mono turbina e helicóptero multiturbina. Sim. As carteiras possíveis. Sim. Então, quando tu recheca o multi, que consequentemente é o turbina, tu recheca todos os monos, que é o mono convencional e o mono turbina. Entendi. Mas checando o mono turbina, não entra o mono convencional. Por quê? Porque a legislação está assim. Embora... Tem muita coisa mudando. Né? Embora a minha avaliação está muito mais próximo um monoturbina do mono convencional do que um multi do mono convencional. Né? Mas o que está escrito na legislação é o que a gente tem que ser, né? Tá bom. Cara, muito legal. Bacana demais. Obrigado, né? Veio de Itapema aí para brilhantar, né? O OsaCast, né? Obrigado pela presença. Eu falei assim, João, tu convida, porque se eu convidar, ele não vem. Então tu convida aí. Mas legal, tá vindo uma turma boa lá. Eu tenho o Flávio também, né? Que ficou de vir aí. Quando ele vir para cá, nós queremos fazer umas perguntas para ele aí. Legal. Quantos pousos ele pousou fora? Quantas panes? É uma das poucas pessoas que o número de decolagem não bate no pouso, né? Não bate. Legal. Obrigado, Cruz. Obrigado mesmo de coração pela amizade, pelo carinho, né? E a paixão que tu tem pela aviação que nos motiva, né? A gente vê tu falando, a gente segue. Eu estou nos grupos lá, junto no Costa Esmeralda, lá nos motiva bastante aí. Tá na frente aqui também, porque na frente de uma entidade não é fácil, né? E tem muita gente que joga pedra e faz parte disso, né? Mas só quem está na frente sabe o que é a dor do dia a dia, né? Não tem jeito. É que você pode ser pedra ou ser telhado. Você não tem outra opção, né? Não tem. Escolhe um dos dois. Então, nesse momento, estou sendo telhado e tentando fazer o melhor para os condôminos, né? E, claro, para as pessoas que utilizam lá. Sim. Lembrando sempre que é um condomínio multifuncional ali dentro. Tem de tudo. Tem que conviver tudo. Então, o cara que mora está incomodado com o barulho do teste de motor, o cara que faz teste de motor está incomodado com o cara que mora está reclamando. Então, nós vamos convivendo, vamos fazendo. Condomínio. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Só para lembrar, nós estamos no Spotify, né? Nós pedimos aí que você também curta, comenta, compartilha para os seus amigos, né? Porque hoje uma entrevista como essa, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser falada, né? Precisa ser mostrada, porque é muito legal, uma experiência plena aí do Comandante Cruz. E faço menção aí dos nossos apoiadores, né, João? É isso aí. Lembra de cabeça, não? Protesul, Flyjet, Ruka Motors, Valhall, Nuvme, Labella Pizzaria. E que mais? E o que tu falou, né? Nex Atlas, que agora é nosso apoiador aí, ó. Tá vindo aí. Pessoal, um abraço, até o próximo.